A paz do Senhor, amados irmãos. Amém, glória a Deus. Amados irmãos, eu estou aqui hoje, mais uma vez, fazendo mais um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Amados irmãos, eu quero seguir um seguinte tema neste vídeo. Aonde é que a Bíblia fala em um pré-arrebatamento? Aonde é, irmão? Eu não encontrei em passagem nenhuma falando em pré-arrebatamento. Eu tive até uma curiosidade de estudar mais o pré-arrebatamento através de revistas e livros. E as passagens, amados irmãos, que muitos estão ensinando aí às suas ovelhas, às igrejas, aleluia, não fala nada de pré-arrebatamento. E são essas passagens que eu quero mostrar hoje para você, que não fala nada de pré-arrebatamento. Vamos ver se realmente fala ou não fala. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16. Amém? Que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com esta palavra. Amém? Então, eles pegam essa passagem aqui, de 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, afirmando que o Senhor virá numa primeira fase. Amados irmãos, Jesus nunca falou que vinha em duas fases. Então, estão dividindo a segunda vinda de Cristo em duas fases. Então, não será mais uma segunda vinda, mas sim uma terceira vinda, uma suposta segunda fase. E eu quero perguntar a você, amados irmãos, aonde é que aqui fala que Jesus virá antes da grande tribulação, antes do anticristo? Pergunto a você. Eu não encontrei. O que o apóstolo Paulo aqui está afirmando, que está ensinando aos Tessalônicos, amados irmãos, a respeito aos que dormem, a respeito dos que já morreram em Cristo. Porque os Tessalônicos, amados irmãos, eles estavam confundidos a respeito aos que dormem, estavam desesperançados. Aleluia! Ele estava pensando que os que já morreram não iriam ressuscitar, não ia ver o Senhor mais. Então ele estava querendo que o Senhor Jesus já viesse naquele momento para poder levá-los vivos. Aleluia! Vamos ler comigo. A partir do verso 13, a epígrafe do texto já diz algo a mais para nos falar. Diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Aleluia. Então aqui fala a situação dos mortos e a vinda de Cristo. Ele está falando a respeito que dorme e como vai ser a forma que o Senhor vai nos arrebatar. Como vai ser quando o Senhor vier? Aqui ele fala, vamos ver. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito aos que dormem. Aleluia. Para não vos entristeceres como os demais, o que têm esperança. Pois se cremos, aleluia, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará a sua companhia aos que dormem. Aleluia. Então ele está explicando, Jesus, ele ressuscitou. Quando ele vier, ele vai levar a igreja à sua companhia. Aí no verso 15 diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, de modo algum procederemos aos que dormem. Então o que Paulo está ensinando aqui, amados irmãos, a respeito aos que dormem no Senhor, que nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não iremos proceder, ou não iremos antecipar, ou passar à frente aos que dormem. Porque no verso 16 ele deixa muito claro que quando o Senhor vier dos céus com o arcanjo e alarido, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então encontro com o Senhor nos ares. Somente isso que fala a respeito aos que dormem. Não fala nada de pré-arrebatamento, de vinda antes do anticristo. Aqui não fala, o apóstolo Paulo não fala dizendo aqui, Jesus virá antes da tribulação, virá antes do anticristo. Aqui não fala, irmão. Aqui fala a forma que vai ser aos que dormem, a forma que vai ser a vinda do Senhor. Somente isso. E ele diz que os que ficaram vivos serão arrebatados.
Amém? Vamos ver outra passagem que eles adotam, ensinando através de revistas, escola dominical, né? Doutrina. Vamos ver outra passagem? Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Amém? A epígrafe do texto já diz assim: os vivos serão transformados. Falando da transformação. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção é da corrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento de abrir e fechar os olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, logo ele diz no verso 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que não pode? Porque nós estamos com um corpo imortal. Então nós temos que ter um corpo transformado para a imortalidade. O apóstolo Paulo ele afirma que nós temos que ter um corpo corruptível para a incorruptibilidade. Mas irmão, então quer dizer que para subir aos céus, para ser arrebatado, primeiro nós temos que passar pela transformação. Então o arrebatamento começa a se desenhar para poder nós ser levados ao céu. Aleluia. E tem uma passagem aqui, amados irmãos, um versículo que eles não ensinam ou não se importam de ensinar à sua igreja, ou passa de percebido, que tem um versículo aqui nessa passagem, amados irmãos, que fala que o Senhor virá depois da grande tribulação. Então, aonde eu pergunto a você, aonde é que aqui Jesus fala, o apóstolo Paulo fala, que o Senhor virá antes da grande tribulação, antes do anticristo? Não fala. Mas como eu disse a você, fala que é após. 52 está a chave. Vamos ler o verso 52. No momento, no abrir e fechar os olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo deixa muito claro, talvez você não tenha percebido, mas vou revelar para você o mistério de Deus. O mistério que é o arrebatamento, como ele diz aqui, logo a partir do verso 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Mistério. Grave bem, o mistério, que vai me ajudar a entender na outra passagem que eu vou ler em Apocalipse. Ele diz que será a transformação e a ressurreição ao soar da última trombeta, no verso 52. Aí eu pergunto a você, amados irmãos, se é a última trombeta, haverá algumas antes dessa trombeta para ser tocada. Amados irmãos, no Apocalipse, o livro da escatologia dos últimos dias, ele nos revela que haverá 7 trombetas para ser tocadas. E o apóstolo Paulo, ele fala que essa será a última trombeta para tocar, será a ressurreição e o arrebatamento, que é a transformação dos vivos. Aleluia. Então, vamos ler agora, para poder confirmar com essa palavra aqui, que será na última trombeta. Capítulo 10 do Apocalipse e o verso 7. Vamos ler comigo. Capítulo 10, Apocalipse, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Você entendeu? Vou repetir de novo. A Bíblia diz, capítulo 10, verso 7 do Apocalipse, que diz que na voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, se cumprir-se-á então o mistério de Deus. Se lembra do mistério que mandei você gravar, que Paulo falou no verso 51, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. Aqui, João, o apóstolo João, que teve uma revelação escatológica, ele começa a afirmar também, concordando com Paulo, aleluia, que quando o anjo tocar a 7ª trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Que mistério é esse, amados irmãos? O arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, a sua segunda vinda, quando o anjo tocar a 7ª trombeta, aleluia, ao qual ele revelou aos seus servos e profetas, os profetas da antiguidade, a nós hoje, através da sua palavra. Então, amados irmãos, uma passagem concilia com a outra. Você pode ver que não estou pregando nada fora do contexto.
Aleluia. Agora vamos ver o que vai acontecer quando o sétimo anjo tocar a trombeta. Vamos ver? Glória a Deus. Capítulo 11 e o verso 15 de Apocalipse diz assim. Capítulo 11 e o verso 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta. E houve nos céus grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram, aleluia, sentados no seu trono diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Aleluia. Então ele passa a reinar agora. Como você pode ver, depois eu explico sobre a situação. O verso 18 diz assim, uma palavra muito chave. O verso 18 é muito importante. Atentamente. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Chegou também o tempo determinado para julgar os mortos. Julgar os mortos, não os vivos, os mortos. E para se dar o galardão aos seus servos profetas, aleluia, santos, e ao que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então é aqui que o Senhor vem, quando tocar a sétima trombeta. Porque a Bíblia diz que no verso 18, chegou o tempo da tua ira, a ira só vem chegar agora, né? Vem o tempo de julgar os mortos e para se dar o galardão. Agora que aparece o galardão, amados irmãos. Se há o galardão, então Jesus veio aqui para poder retribuir cada um segundo as suas obras. Por quê? O galardão confirma a vida do Senhor, buscar a sua igreja. Porque o Senhor Jesus, ele disse que viria com o galardão. Vamos ver se é isso mesmo que ele fala. 22 do Apocalipse, o verso 12. 22 e o 12 que diz assim: eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Então Jesus disse que vai vir sem demora e com ele está o galardão. Aqui ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, como eu posso crer que o Senhor Jesus, ele virá antes da grande tribulação sem galardão? Que ele disse que quando ele vier será dado galardão na sua igreja. Como ele diz aqui também, Lucas 14:14, que diz assim: e sereis bem-aventurados pelo fato de não terem eles como te recompensar-te. A tua recompensa, ou o teu galardão, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aleluia. Glória a Deus. Deus sabe, só existe uma ressurreição para os justos e outra para o ímpio. Duas ressurreições. Uma para os justos, outra para o ímpio. E Lucas concorda a respeito do galardão que será dado na ressurreição dos justos. Porque, primeiramente, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como o apóstolo Paulo falou. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, o galardão, amados irmãos, será dado depois da sétima trombeta, né? Pegar outra passagem também, que eles afirmam dizer que Jesus virá antes da grande tribulação. Apocalipse 3:10, vamos ler? 3:10 do Apocalipse. Aleluia. Capítulo 3, o verso 10 do Apocalipse diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém? Então eles pegam essa passagem, amados irmãos, dizendo que o Senhor vai guardar. Guardar sem um arrebatamento. Mas, amados irmãos, não tem nada de arrebatamento aqui. A Bíblia diz que vai guardar. Pense bem, o que significa a palavra guardar no seu pensamento? Significa o quê? Proteção. Amém? Você acertou. A Bíblia diz aqui que Deus vai nos guardar. Aleluia. Na hora da provação que vai vir sobre os que habitam sobre a terra. Amém? Então ele diz que vai nos guardar. Mas guardar, amados irmãos, é totalmente diferente do verbo arrebatar. Eu arrebato é arrancar, tomar força, tomar para si. Aleluia. Guardar significa o que, amados irmãos? É proteger. Aleluia. Glória a Deus. Então,
Eu fui pesquisar no grego, amados irmãos, essa palavra guardar. Eu descobri que significa uma palavra chamada tério, que significa no grego proteger, preservar ou deixar no estado que está. Então, verbo guardar tem nada a ver com o verbo arrebatar. Eu arrebato, tu arrebata, ele arrebata. Eu guardo, tu guarda, ele guarda. Então, guardar significa uma proteção divina que a igreja vai ter. Leia lá capítulo 7 do Apocalipse. E como o Senhor ele diz, não danifiqueis nem o mar, nem as aves, antes que selamos os servos do Senhor. Então, é essa proteção que a Bíblia diz que vai dar aqui. Vai nos guardar, nos proteger. Simbolizando, amados irmãos, a respeito lá em Êxodo. Aleluia, que a igreja, o povo de Israel, foi protegido pelas pragas que aconteceram ao povo do egípcio. A Bíblia diz que as 10 pragas somente pegou aos ímpios, que eram os povos egípcios. Mas a Bíblia diz que os crentes, os servos, aleluia, os hebreus, não foram atingidos por nenhuma praga. Então as pragas que vai acontecer no Apocalipse, a igreja vai permanecer aqui, aleluia, sendo protegida pela mão do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia não fala do pré-arrebatamento. E as passagens que nós pegamos, amados irmãos, não fala nada do pré-arrebatamento. Se fala, me ajude a entender, porque eu não encontrei. Leia, releia, leia de novo. Se você não entender o versículo, leia o capítulo todo. Se não entender o capítulo, leia a Bíblia toda. Porque a Bíblia não fala de maneira nenhuma do pré-arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. E 1 Coríntios 15, do 50 ao 53 ao 54. Ao contrário, a Bíblia fala que vai ser na última trombeta. Nós vimos aqui que será na 7ª, 11 e 15 de Apocalipse. Amém? Até o próximo vídeo, meus irmãos. Se você achar um versículo com prova de Jesus virá antes da grande tribulação, então me ajude, porque eu não achei. Amém? Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Amém? Glória a Deus.